Hebreus, capítulo 11. Digno, santo, o texto da fé. Amém, amados? Quem aqui já leu Hebreus 11? Quem aqui já leu Hebreus 11? Amém. É um texto daquele que reconhece Jesus como Senhor, que não deve deixar de ler, viu, querido? E foi aqui que o Senhor me levou, no verso 6 do capítulo 11. E Ele me disse muitas coisas que eu quero compartilhar com você, através desse único versículo que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Não é que talvez, pode ser, não. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quantos aqui já se aproximaram dele? Você e eu, que conhecemos quem é Ele e sabemos o caminho, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Não sei se na tua tradução está assim. Em algumas está assim: Ele ama presentear aqueles que o buscam. Amém, queridos? Sem pausa, então, o texto diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia primeiro que Ele existe e que Ele ama presentear aqueles que o buscam. É essa palavra bendita que eu gostaria de ser movido pelo Espírito e falar com você. Vamos orar? Querido Deus e amado Senhor, a Tua palavra é tão linda, tão poderosa, e ela é cortante. Por isso, assim como o Senhor separou dentro de mim, da minha mente, do meu coração, tudo aquilo que parecia, Pai, ser dúvida, incredulidade, tudo aquilo que estava desanimando, não que eu estivesse desanimado ou desacreditado, eu creio em Ti, mas a minha alma estava desassossegada e o meu coração também. O Senhor cortou, Pai. Eu Te louvo porque o Senhor me deixou forte de novo. Faz isso outra vez. Faz no coração dos meus irmãos. Coloca essa semente poderosa na vida dessa moça, dessa mulher, na vida desse jovem, desse homem, na vida daqueles que vão ouvir essa mensagem. Eu Te peço e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém, e graças a Deus, amém. Queridos, eu quero fazer um convite a você, de durante toda essa semana, estar lendo o livro de Hebreus. Amém? Eu não sei como você tem lido a palavra de Deus, se você tem algum livro específico, se o Espírito Santo aponta e você vai ler. Eu não sei qual é a sua intimidade com Deus e com a palavra do Senhor. E é claro que nós somos livres para isso. Mas nessa semana, em especial, até o culto de Santa Ceia, eu peço que você leia esse livro, o livro escrito aos Hebreus. Não é um livro longo, tem alguns capítulos apenas. Querido, se você pegar para ler, ele é tão edificante que eu penso que no dia você lê. Mas vai comendo aos poucos, vai degustando essa palavra maravilhosa, porque o Espírito de Deus me disse que essa palavra vai causar um efeito poderoso em você. Amém, queridos? Eu sei pela revelação de Deus que há várias pessoas aqui que nunca leram um livro inteiro da Bíblia.
Eu não estou falando da Bíblia toda, eu estou falando de um livro. Deus está dando a oportunidade, querido, para você fazer isso através do livro de Hebreus, ainda essa semana. Amém, queridos? Vai ser por demais edificante na sua vida. São 13 capítulos que vão trazer, eu penso que muita fé para o teu coração. Amém? Amém por isso? Eu fiz esse desafio também de manhã para a igreja. Eu vou pedir depois que o Gabriel coloque isso lá na parte da rede social, na internet, lá nos envios de mensagem que nós temos feito, com os endereços que nós temos dos irmãos. Apenas lembrando você, leia o livro de Hebreus. Amém, Gabriel? Graças a Deus. Está ao vivo, ele está lá ouvindo. O livro aos Hebreus, querido, ele é chamado assim, porque esse livro, ele foi escrito, não se sabe por quem, alguém certamente cheio do Espírito de Deus. Alguns estudiosos chegam a dizer que foi Paulo, mas não há uma comprovação de quem escreveu o livro aos Hebreus. Por que que ele é chamado assim? Carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus, mensagem aos Hebreus. Porque eram judeus de nascença, judeus que nasceram já no judaísmo, na religião de seus pais, no costume daquela nação, e depois, querido, ao conhecer a verdade de Cristo, eles foram libertos como você também foi liberto. Amém, querido? Por isso esse livro é chamado Carta aos Hebreus. E se você ler o livro, você vai perceber, querido, que o autor, o Espírito de Deus, ele escreve, querido, para esse povo, porque eles estão passando por um momento de muita perseguição. Pense você, querido, o povo que cresceu no judaísmo, a criança, filho de um judeu, aos 12 anos, querido, eles já decoraram toda a Torá. Eles já fazem, querido, menção decorada da palavra de Deus e de tudo que aconteceu na história dos seus antepassados, quando no Antigo Testamento o povo de Deus era o povo judeu. Imagine você, querido, abandonar essa maneira de viver, esse ensinamento que está encucado dentro deles, na mente e no coração deles, para servir a verdade de Cristo e a cruz. Cristo e a cruz. Diga, Cristo e a cruz. O momento é de perseguição. O momento é um momento difícil para a igreja primitiva e para aqueles que estavam seguindo a Jesus a partir de toda a revelação que estava sendo trazida. Muitos que estavam sofrendo essa perseguição começaram a ter um sentimento de voltar aos costumes dos seus antepassados. Você vai ler o texto depois. Eles começaram a olhar as suas vidas, a ver que o desafio estava sendo grande, que o se converter a Cristo não é uma vida fácil, é uma vida de desafios, é uma vida, querido, no caso deles, de enfrentar aquela oposição da tradição e da religiosidade. Mas no teu caso, na nossa vida também, querido, há um apelo do mundo para que você não ande na presença de Deus. Os desafios são diários, independente de onde você mora, da classe social, de quantos anos você tem. Eu penso que todos nós, querido, enfrentamos desafios diários, inclusive o teu pastor, a nossa família, todos nós enfrentamos desafios para manter a nossa fé em Cristo Jesus
o Senhor. Os desafios querem nos roubar a fé. As incertezas, o amanhã que nós nem sabemos se vai existir. Tudo isso, querido, traz num determinado momento, na vida desse homem, na vida dessa mulher, dúvidas, incertezas. É essa coisa, querido, que faz mal e que faz o corpo gritar dentro de nós, porque é uma luta entre o Espírito de Deus, que sabe que você é vencedor, que sabe que você nasceu para reinar nessa terra, que sabe, querido, que você está prestes a alcançar o plano que Deus tem. Mas a alma desassossegada e a carne, que responde conforme a mente, luta contra isso. A carne diz que vai perder. O Espírito diz que eu já venci. A carne diz que você vai morrer. O Espírito diz que você tem vida eterna. Mas por que então, pastor, que eu dou tanta atenção para a carne? Porque ela é visível. Porque ela é visível. E o Espírito? Invisível. O Espírito é invisível. Aliás, tudo que vem de Deus, as coisas do Senhor, a Bíblia diz que é discernido em espírito e em verdade, porque não é visível, não é natural. E os homens naturais não compreendem. Mas você que é de Deus, querido, você que é de Deus, você sabe bem o que Ele está fazendo na tua vida, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele está cuidando, que Ele me enche de paz. Eu tenho paz. Nesse momento eu não estava em paz. E foi quando Ele me deu essa palavra poderosa. Ora, sem fé é impossível, Ricardo, você honrar, agradar esse Deus. Esse Deus que é real dentro de você. Mas se você me segue, a primeira coisa é saber que eu existo, que eu estou vivo, que eu venci a morte. A cruz te remete a isso? Ela está vazia. Ai, dá glória a Deus, querido. Ele venceu o pior dos teus inimigos. Quem era o pior adversário? Ai, pastor, o problema, a doença, a porta que não abriu, o desemprego. Não, teu pior adversário era a morte. E a palavra de Deus diz que Ele venceu a morte. Amém, querido? Se Ele venceu a morte, o que pode detê-lo? Se Ele venceu a morte, Filadélfia, o que pode detê-lo? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro, Ricardo, você tem que saber que eu existo. E se você andar pela fé, no sobrenatural, eu tenho prazer em abençoar você. Eu tenho prazer de fazer isso que tanto você diz que precisa. Eu tenho prazer de presentear você. Como um pai que ama o filho, ele tem prazer em abençoar você. Diga para o teu irmão, o pai tem prazer em abençoar você. Amém? Amém, querido? Amado, não é pouca coisa não. Diz feliz para o teu irmão. O Pai mandou te dizer que Ele tem prazer em abençoar você. E se quiser dizer, toda a tua casa. Quem é que tem prazer de te ver prosperando e vencendo? O próprio Deus. Rose e Josemar, o próprio Deus vibra com vocês. Amém, querido?
Mas é uma nova maneira de viver. Vamos ser verdadeiros. Andar pela fé é desaprender tudo que eu aprendi. Andar pela fé, vou dizer de novo, é desaprender tudo que eu aprendi. Aprendi que eu deveria estudar, me preparar, ter conhecimento, ter religiosidade, alguma coisa para crer. É isso que o mundo ensina. Se alguém com as coisas muito ajustadinhas, guardar para viver amanhã, andar por fé, põe por terra tudo isso. Pastor, você está falando que não deve estudar? Não, querido, deve estudar sim. A tua parte compete a você. Mas, querido, vamos ser verdadeiros. Base, alicerce, não pode ser esse conhecimento humano. Base, alicerce, não pode ser essa conta bancária. Base, alicerce, não pode ser essas muitas pessoas. Tenho muitas pessoas do meu lado, conheço até autoridades. Ok, parabéns para você, mas não pode ser a sua base. Meus pés foram colocados sobre uma rocha, e essa rocha é inabalável. É a certeza que eu tenho. Essa nova maneira de viver estava sendo dita também para os hebreus. Eles aprenderam a viver de uma forma, e agora é apresentado para eles uma fé, um andar por fé. Mas fé em quem? O que essa fé traz de resultado para a minha vida? O que é essa fé de fato? Através de quê? Ela vem, ela fica dentro de nós, ela fica no nosso pensamento. O que é de fato a fé? Você sabe, querido, que às vezes as pessoas, elas conquistam algumas coisas e elas dizem assim: eu tive muita fé. Elas olham para ela e para o coração dela e põem a fé meio que solta. Eu tive fé e isso aconteceu. Eu tive fé e isso aconteceu. Jesus não está nem aqui, nem aqui e nem aqui. Uma fé solta. Uma fé que o mundo também tem. Ou você pensa, querido, que aquele que não conhece Jesus não tem fé? Ele tem. E eu vou te dizer, viu, amado, alguns têm muito mais fé do que muitos que conhecem a Jesus. Eles acreditam de verdade naquilo. Tem outros que chamam essa fé de pensamento positivo. Você já viu as pessoas falar de pensamento positivo? Você tem que pensar positivo. Ah, eu não gosto de trazer essas tristezas, não. Eu penso positivo. É. Positivo em quem? Fé em quem? Essa fé, querido, solta, ela não honra quem deveria honrar. Eu vou dizer de novo, essa fé solta, essa fé que o mundo diz que tem, e que às vezes nós também dissemos que tem, no dia da adversidade ela é provada. Ela precisa de fato honrar quem deve ser honrado, e no dia da prova não pode me abalar. Uma fé inabalável. O livro de Hebreus fala sobre homens e mulheres que resolveram entregar sua vida e viverem pela fé. Paulo chega a dizer que na carreira, no combate que ele teve durante toda a vida dele, ele está quase partindo, ele está quase indo morar com o Senhor. Entre algumas coisas que ele diz, que lutou, que trabalhou, ele diz: guardei a fé. Eu guardei a fé. E eu penso que é isso que Deus espera de nós.
Alguém que tem uma fé, a fé é uma certeza, né, querido? Se você ler depois o livro de Hebreus, você vai descobrir a definição da fé. Uma certeza de uma coisa que se espera, que ainda não tem, mas você tem certeza, ela virá. Amém, querido? De uma coisa que você não viu ainda, mas você tem certeza, eu vou ver. Mas essa fé, em quem ela deve ser depositada? Nele. Uma fé em Jesus. Quando ele falou comigo a respeito dessa palavra, sem fé é impossível você me agradar. Eu entendi quando ele me disse: por que você está assim? Você fala de mim, você prega de mim, você já viu milagres na sua vida, na vida de tantos. Você já viu na tua família, na família de tantos. Por que você está assim? Isso não me agrada. Se você se aproxima de mim, olhe para mim. Veja que eu existo. Foi assim que ele foi falando. E você sabe, querido, que quem olha para ele não tem olhos para outra coisa a não ser nele. E aí tudo que estava ao lado e que eu estava apresentando para ele, querida, eu me esqueci. Olha, isso aqui é um problema. Continua ali. Olha, isso aqui é uma dificuldade. Mas ele disse: olha para mim. Olha para mim, igreja. E quando você me contempla, e você começa a agir diferente, porque quando você olha para mim, você vai sendo transformado, diz Efésios, de glória em glória, até você ser a imagem, como uma imagem de um espelho, a imagem do Espírito Santo. Amém? Quando você olha para Ele, você vai sendo transformado, querido, a imagem do Espírito Santo. E aí você age pela fé. Diante de uma porta fechada, você vai lutar, querido. Porque há forças lutando, né? Cada um empurrando de um lado. A força do Senhor e a força das trevas. Quem é que vence? Não há dúvida se você não desistir. Se você, querido, permanecer com a tua fé empurra as trevas. Mas da mesma forma, se você desistir, na iminente vitória que está por vir, a outra força vence. Mas eu não sou mais que vencedor. Você é, desde que você olhe para Ele e não desista. Aqueles homens precisavam crer nesse Cristo vencedor a partir da escolha deles. Em Hebreus, no capítulo 1, olha como o Senhor vai começar falando de uma forma simples no coração desses homens. É como se o Senhor começasse a mostrar para eles que tudo que eles viveram, os marcos eram verdadeiros, os ensinamentos eram verdadeiros, mas que a partir daquele momento eles tinham que viver crendo, tendo fé de uma outra maneira. Hebreus capítulo 1 diz assim no verso 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos seus pais, e falou através dos profetas. Olha como Deus está falando com eles. Tudo que vocês ouviram é verdade, o que Deus fez, o que Deus falou. Através da vida dos profetas, Deus falou com seus pais. Mas ele diz, a partir da vírgula, é um novo tempo. A nós falou-nos nestes últimos dias, através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
O que o Senhor está dizendo a eles, igreja, aos hebreus, olha, tudo que foi ensinado lá no Antigo Testamento, aquilo que os profetas falaram a respeito de Deus é verdade. A respeito do livramento é verdade. A respeito de tudo que eles viveram no deserto, como Deus os protegeu, como Deus abriu o mar, como Deus fez a água sair da rocha, tudo aquilo é verdade. Como Deus usou Abraão, Moisés, Isaque, Elias, Davi, tudo isso é verdade, povo judeu. Mas a partir de agora, vocês têm uma nova maneira de viver e de crer. A partir de agora, o Senhor não falará através mais dos profetas, Ele vai usar o Cristo. A partir de agora, tudo vai se convergir nele. Amém, querido? Tudo a partir de Jesus Cristo, o Senhor. Efésios 1, no verso 9 e 10, diz assim: o mistério da vontade de Deus é que todas as coisas possam se convergir em Cristo, o Senhor. Todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Você sabe que quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele se agrada. Amém, querido? Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele se agrada. E o que é fazer a vontade de Deus, pastor? Ele está dizendo, viver com fé, querido, sabendo que Jesus existe, sabendo que Ele venceu a cruz, que Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Ai, diga para o teu irmão, querido, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é o quê? Quinta-feira o Senhor disse para nós: eu preciso ser prioridade na sua vida. Não foi? Eu tenho uma mesa posta. Eu tenho uma mesa farta. Eu estou preparando uma festa. E você é meu convidado. Você sabe que o convite se estendeu a muitos. Teve o que comprou lá o campo e disse: ai, mãe, eu estou tão ocupado agora com esse campo, não vou poder ir. O outro diz: casei. Pastor, você não sabe a responsabilidade que é casamento. Sei, querido, sou casado como você. Mas alguns dizem: casei e agora não dá tempo. Correria. Você sabe, querido, que esse mundo cheio de preocupação, cheio de incertezas e de luta, vai roubando nossa fé. Distante, querido, do convívio da igreja, naturalmente você se esfria. Homens que no fundo acham que podem viver distante, quando na verdade, querido, não mais eu vivo, Cristo vive em você e em mim. Como é que eu vou viver longe? Uma fé diante de uma dificuldade, que eu não sei em que momento a porta vai se abrir, em que momento o gigante vai cair, mas de uma coisa eu tenho certeza: a porta vai se abrir, o gigante vai cair. E quantos dias durar, a minha fé vai permanecer inabalável, porque Ele venceu. Ele venceu. E você também venceu. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, abra lá. Vai dizer como é a nossa luta para que você perca a fé. Há uma luta para que você fique desanimado, para que você diga: eu quero voltar. É o que os hebreus estavam vivendo. Escolhi Jesus e parece que a coisa está mais difícil. Eles estavam pensando em voltar. Que terrível quando a pessoa pensa em voltar, né, querido? Você encontrou 2 Coríntios capítulo 4? O verso 16. Diz assim: por isso não desfalecemos, por isso não desistimos, por isso não morremos.
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, olha que coisa poderosa. Contudo, o interior se renova de dia em dia. Querido, você está melhor hoje. Diga para o teu irmão, você está melhor hoje. Amém, querido. Não importa quantos dias você já viveu, querido. Diga para o teu irmão, e amanhã você vai estar melhor do que hoje. Você crê, querido? Aí por fora, pastor, caiu o cabelo de novo. Parece que eu estou ficando velho. Então, mas por dentro você está melhor. Tem algo poderoso acontecendo dentro de você. Você crê? Olha o que diz mais a palavra. Porque a nossa leve, momentânea tribulação. Por que ele diz que é leve, momentânea, essa coisa tão difícil que eu estou enfrentando? Porque quando você compara com a morte, querido, isso é leve, isso é momentâneo. E vai passar. Diz amém. Porque a nossa leve, momentânea tribulação, até isso Deus está permitindo para produzir em nós um peso eterno de glória, muito excelente. O que é isso? O teste da fé. Eu chamei aqui de o teste da fé. Por que ele permite? Para que diante da tribulação, dificuldade, você possa dizer, eu creio no meu Senhor. O meu Redentor vive. Eu sei de onde vem o meu socorro. E no verso 18, não atentando, querido, isso aqui é um ensinamento para a nossa vida toda, não prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Ele está dizendo, vai passar. Diga para o teu irmão, vai passar, querido. Aleluia. Mas as que não se veem, elas são eternas. Vou te fazer um apelo, meu irmão. Continua com seus olhos em Jesus. Continua com seus olhos em Jesus. Querido, essa dificuldade, essa luta, esse momento difícil, eu sei que você está passando, mas tira seus olhos dali, olha para a cruz. E do que ela, ou do que efeito que ela trouxe na sua vida. Não mais eu. Não mais eu, não mais o meu pensamento, não mais o meu querer, não mais a minha limitação, não mais a minha fraqueza. Cristo vive em mim. Eu dependo dele. Eu preciso, e mais do que isso, ele sabe que eu preciso. Ele me ama. O Pai te ama. Creia nisso. Diga para o teu irmão, o Pai te ama. Hebreus no capítulo 4. Querido, tinha tanta coisa maravilhosa nesse livro, que eu fiquei riscando, eu falei, ai Deus, o que eu falo, o que eu levo, o que o Senhor quer que eu ministre, porque tem tanta coisa preciosa. E aí foi quando ele falou, fala para eles ler inteiro. Você não vai conseguir passar tudo. Você pensou, querido, eu lendo 13 capítulos aqui com você? Você ia fazer... Você ia embora. Mas você vai ler e ele vai falar com você. Diga para o teu irmão, você vai ler. E o Senhor vai falar com você. Querido, você sabe que o viver por fé tem a ver com até a nossa própria salvação. Os que de fato reconheceram Jesus como Senhor, eles mudam a maneira de viver. Há uma transformação total. Quantos aqui foram transformados? Quantos aqui olham para a velha criatura que você era e você diz, mas não tem nada a ver comigo mais? Amém? Não tem? Quando você olha, mas esse... Meu Deus, isso aí era eu? Agora quando você olha, você fala, não, mas estou a mesma coisa. Não mudei nada. Tem coisa errada. Porque o evangelho da cruz transforma.
O evangelho da cruz, o efeito poderoso dele na nossa vida, é que ele é transformador. O que bebia, não bebe mais. O que era preso pelas ataduras do diabo, sexo, prostituição, vícios, não atrai mais. Os que faziam da Bíblia um objeto de decoração, hoje fazem da Bíblia instrução para o coração. Tudo mudou. Mas isso que nós aprendemos através do ouvir e do ler a palavra de Deus, precisa estar misturado com uma fé. Olha o que diz Hebreus 4, no verso 1 e 2. Temamos, pois, é para temer, querido, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, está falando de vida eterna, pareça que algum de vós fiquem para trás. Hebreus 4, 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguns de nós vão ficar para trás. Porque também a nós quem? Os que se converteram, os que são de Cristo, aos hebreus que viraram cristãos, também a nós, Igreja Filadélfia, você que está aqui, você que está em casa, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturado com a fé. A palavra não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. O que o Senhor está dizendo aqui, querido? Que houve um povo que ouviu, mas não colocou em prática aquilo que ouviu, não misturou com a fé a palavra ouvida de Deus, e eles acabaram ficando para trás. Quando eu li de manhã, eu tive uma visão depois do culto, por isso não falei de altar, vou falar agora. A fé é como um fermento. A fé é como um fermento. A palavra é o trigo. Essa palavra, esse trigo, precisa se misturar com o fermento para poder crescer. No meu chamado pastoral, porque é chamado e vocação, viu, querido? Não vai se decepcionar porque eu não tenho um título de pastor humano, não fiz nenhum colégio aí da vida para se formar pastor, não fiz teologia, chamado e vocação. Hoje eu creio nisso. Se preparou para isso? Lá atrás, já disse que não. Era sonho? Também não. Mas quando ele chamou, eu tive certeza. E hoje, certeza como eu tive no primeiro dia. E uma das coisas que ele me disse no meu chamado e na minha palavra rema para essa vocação que ele me deu, foi que ore para que as pessoas não te vejam apenas como ouvintes. Ore para que as pessoas, eu entendi, apenas não ache bonita a ministração. Ore para que a palavra tenha efeito na vida deles. Porque senão, querido, nós vemos um culto aqui e aí a gente comenta, ai que culto maravilhoso, né? Que palavra boa. E termina nisso. O que o Senhor está dizendo? Olha, você precisa misturar essa palavra que eu estou te dando, essa massa. Faz dessa massa um pão. Faz dessa massa um pão. Vou dizer de novo, faz dessa massa um pão. Quando é que eu vou fazer esse pão? Olha, querido, ele é tão estratégico que no dia da dificuldade, ele te dá a massa. Aí como que isso vai crescer? Coloca a fé. No dia da dificuldade, ele te dá trigo. E você precisa colocar a tua fé. Palavra e fé
produz um resultado poderoso. Diga: a palavra misturado com a fé produz vitória. Aleluia. Que fé é essa? A sua fé nele. Uma fé solta? Não. Uma fé que é aquilo que as pessoas dizem: eu tenho muita fé. Você já ministrou pessoas que elas dizem: mas eu também tenho fé. Eu também sei que Deus existe. Eu também vou na igreja. Existem algumas pessoas, queridos, que são fervorosas. O que é isso? Uma fé que chega a queimar. O problema é que é na pessoa errada. Eu já tive fé na coisa errada. Vidas que estão aqui, não se engane, querido. Parte da igreja, ainda que ela sirva ao Senhor, ainda que ela conheça o Senhor, ela tem fé na coisa errada muitas vezes. Diante da dificuldade de uma situação, por não ter intimidade, por não vê-lo, porque isso se discerne em espírito, e isso é eterno. Elas vão no humano. E elas confiam nas pessoas e se frustram. Elas põem fé no dinheiro que está para chegar, se frustram. Elas buscam recurso da terra, se frustram. Pastor, mas Deus não pode usar o ímpio? Pode, é claro que pode. Ele disse que vai usar. Você sabe que tem ímpio amontoando e juntando para dar para você? Não me olha com essa carinha não. Deus já deu ordem, vai juntar, amontoar para te dar. Amém, querido? Então não tem problema algum, querido, mas desde que, na hora que esse milagre acontecer, e todo dia para mim é um milagre, você possa apontar: Ele mudou a minha vida. Ele me fez prosperar. Ele é o meu recurso. Ele é a minha segurança. Nos braços dele sempre há o meu lugar. Como disse o louvor. Amém, querido? Uma maneira prática diferente de viver. O viver pela... Mas fé em quem? Fé em quem, querido? Diga: em Jesus. Pedro disse: eu sei, você é o Cristo. Ele diz: eu também sei, Simão, cana quebrada. Não foi carne e sangue que te revelou isso. Por isso eu te faço Cefas, Pedro, homem forte. A partir de uma pedra. E não é o Pedro, é essa pedra. O Pedro foi ligado nela pelo Espírito Santo. Diz seu nome. Foi ligado nele pelo Espírito Santo. A argamassa foi colocada pelo Espírito Santo. E nós, Espírito Santo, e nós nos transformamos em casa de Deus. Sozinho, nada podeis fazer. Sozinho, querido, você está perdido. Não pensa: ai, pastor, eu consegui, cheguei até aqui, está tudo lindo, maravilhoso. Agora eu toco. Agora eu vou que vou. Pobre, miserável, nu. Você precisa de mim para tudo. Quer agradar a Deus, querido? Você sabe que tem homens lá fora tentando agradar a Deus, pagando promessa, fazendo penitência. Coisa terrível. Tudo foi pago. Tudo foi pago. Todo sofrimento foi pago. Tudo está pago. Amém, meus irmãos?
por que ele pagou? Para que você fosse vitorioso. Para que você pudesse agradá-lo, não fazendo penitência. Mas ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O contrário é verdade. Com fé, quando eu digo para o meu problema, para a situação, para a porta fechada, até mesmo para o desemprego, eu creio no meu Senhor. O meu Redentor, o meu Redentor, o meu Redentor, eu sei, Ele vive, Ele está me vendo, Ele sabe do que eu preciso. Quer saber? Não vou me preocupar mais. Coloco tudo nas tuas mãos e te louvo, e te exalto. Enquanto eu viver, te glorifico. E pensar em desistir, mas de jeito nenhum. Você sabe, querido, que na igreja, mais o que tem de gente que às vezes diz, quer saber? Estou tão desanimado. Estou pensando em desistir. Você sabe que os líderes têm me procurado. E às vezes eles dizem, olha pastor, no ministério, tem esse ministério aqui, a pessoa só vem no dia da escala. Quando vem, que às vezes liga em cima da hora dizendo, não vou poder ir. Quando vem na mirim, não prepara. Quando vem no diaconato, às vezes também, querido, descompromisso. Querido, nós somos liderança. E eu fico pensando, querido, se eu escrevo uma carta para a igreja e digo, olha, eu vou dar um tempo. Eu quero me afastar por um tempo. É claro que Deus coloca outro, sim. Mas, querido, eu estou convicto do que Deus me chamou, do que eu tenho que fazer. Então não é um convencer, eu tenho dito para os líderes. Pergunta lá se de fato quer fazer. Não quer? Tem outro. Não quer? Querido, não pense que eu vou começar a visitar mesmo para perguntar para você, olha, você quer servir? Porque quando a pessoa diz, eu estou pensando em sair, já saiu. E faz tempo. Então, se Deus te colocou algo, querido, nas tuas mãos, faz com excelência. Não é para mim que você faz. A minha oração tem sido que a igreja que lê Hebreus, o livro de Hebreus essa semana, domingo é Santa Ceia, nós vamos fazer um compromisso aqui diante de Deus, querido, baseado nessa palavra que eu estou terminando aqui, Hebreus 10, 38. Abra lá. Você sabe que quando a pessoa começa a dizer, estou desanimado, estou pensando em voltar, dentro de mim eu já falo, deixou de olhar para a cruz. Deixou de olhar para a cruz. Mas por quê, pastor? Não é possível a pessoa ficar desanimada? Eu mesmo estou dizendo que eu fui lá, querido. E ele não passou a mão na minha cabeça. Ele disse, mas peraí, você prega quem eu sou e está duvidando que eu existo? Ele não falou, querido, comigo, enxugando as minhas lágrimas. Falou, você prega, você fala, e por que você está duvidando? Primeiro, saiba que eu existo. Se você andar por fé, isso me agrada, e eu tenho prazer de presentear você. Posicionamento. E eu disse, perdão, pai, deixei de olhar para a cruz. Então essa coisa, querido, estou pensando em voltar. E às vezes a pessoa volta e diz que é a igreja. O que é a igreja? É a obra da cruz. E eu não nego a obra da cruz. Hebreus 10, 38. O justo, aliás, quantos aqui são justos? Justo, querido, não é o sem pecado. Você pode ser justo e ainda pecar, pede perdão e ele te perdoa. Amém? Mas o justo é aquele que foi justificado pelo sangue
curado, remido, teve a dívida paga. A morte foi vencida e você se transformou num justo de Deus. Mas o justo, isso é para nós, viverá de que forma? O justo viverá de que forma? E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha como isso é sério. O justo deve viver pela fé. Eu penso que ele está levantando um exército corajoso, um exército valente, um exército que olha o inimigo e sabe que daqui a pouco a cabeça dele vai estar nas tuas mãos. Que desanimar o quê? Incircunciso. O que você está falando disso, pequenininho do Davi? Você é um desaliançado. Quando ele diz, você é um incircuncisado. Você não tem aliança com o Deus que eu tenho. Daqui a pouco, eu acabo com a sua vida. E vai ver se não é isso que aconteceu. A pedra foi... Querido, não dava tempo nem de cair direito o grandão lá. O Davi já estava passando a espada na cabeça dele. O que é isso? Coragem. Não tem dúvida nenhuma, o Senhor é comigo. A quem eu temerei? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Algumas traduções está assim: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Amém, querido? Diga para o teu irmão cheio de coragem, diga para ele assim, olha, nós não somos daqueles que voltam, daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que prosseguem para a glória e para a vitória do nosso Deus. Domingo eu vou perguntar para a igreja. Quer parar? Para agora. Quer parar? Ai, tem tanto problema. Problemas eu também tenho. Ai, eu estou pensando. Ai, querido, então, ó, nós já temos muita coisa para pensar. E o que tem de vidas querendo fazer, querido? E domingo eu vou perguntar para a igreja. Quem quer fazer? Eu vou encher os ministérios de vidas, querido. Vai ter novos intercessores, novos recepcionistas, diáconos que Deus está mostrando. Aleluia. Os que creem, não vai faltar. Ai, se eu tiver sem fé, fica para trás. Porque não dá tempo, querida. A pessoa às vezes manda recado para ver se vai lá fazer visita. Querido, visita o pastor Nelson, a pastora Cátia, o que eles fazem de visita? E eles vão visitar, às vezes manda através dele recado para o pastor, esperando que eu vá. Querido, eu não tenho tempo a perder para quem não tem honra com a igreja. Gente crescida. Essa palavra, querido, é para mim. Essa palavra é para você. Quem olha para a cruz e sabe que ele venceu o pior adversário que eu tinha, quem vai ser contra você, querido? O que eu vou ter de motivo para ficar reclamando e me lamentando? Ai, pastor, mas tem hora. Então vai para a cruz.
Porque tem hora que eu também, mas vim aqui falar do meu lamento para você, mas não vou mesmo. Falar de derrota, querido, mas não vou mesmo. Você não vai me ouvir falar de derrota. Porque o meu Redentor, em quem eu creio, Ele vive. E Ele é com você. Ele ama você. E o desejo dele, que tudo te vá bem. Qual é a vontade dele para mim? Boa, perfeita, agradável. Ele te ama, querido. Jesus te ama. Não precisa provar não, porque ele já provou. Diga para o teu irmão, Jesus te ama. Por que então às vezes desfalecemos, pastor? Acabamos de ler. Porque ficamos olhando as coisas naturais. As coisas naturais são temporais. E as coisas sobrenaturais? As espirituais, essas sim são eternas. Para quem que você quer olhar? Eu decidi, vou olhar para ti.